Olá pessoal, estamos agora resolvendo a questão 2, também da FUVEST, só que do vestibular de 2002. Talvez vocês nem tinham nascido. Estou me sentindo velho, porque eu estava comemorando o pentacampeonato da nossa seleção brasileira. Enfim, vamos lá. As características de uma pilha do tipo PX estão apresentadas no quadro ao lado, tal como fornecidas pelo fabricante. Então vamos dar uma olhadinha nesse quadro aí. Uma pilha do tipo PX pode ser representada em qualquer situação por um circuito equivalente formado por um gerador ideal de força eletromotriz de 1,5 V e uma resistência interna R de 2/3 de ohm, como representado no esquema a seguir. Então, galera, a pilha em si é um gerador real, mas dentro dela há um elemento aqui que fornece uma força eletromotriz. Tudo bem? E ligado em série a ele, nós temos uma resistência pequenininha, de 2/3 de ohm. Voltando à nossa leitura para o enunciado principal. Aqui. 3 dessas pilhas foram colocadas para operar em série em uma lanterna que possui uma lâmpada L, com resistência constante de 3 ohms. Por engano, uma das pilhas foi colocada de forma invertida, como representado na lanterna. Determine. Item A. A corrente Isão em amperes, que passa pela lâmpada com a pilha 2 invertida conforme a figura. Bem galera, qual o lance chato aí? As 3 pilhas deveriam estar conectadas polo positivo de uma delas no polo negativo da vizinha e assim sucessivamente. O problema é que a pilha 2 está com seu polo positivo virado para o polo positivo da pilha 1. Então é como você pegasse o desenho que está representado no quadro detalhadamente e invertesse ele, tá? Eu já tenho o circuito montado por essas 3 pilhas e pela lâmpada, tudo em série, né? E o desenho está aqui, pronto. Bem galera, então você tem aí as 3 pilhas em azul pontilhado, tá? Da mesma ordem do desenho original da FUVEST. Pilha 1, pilha 2 e pilha 3. Qual a consequência da pilha 2 estar invertida? Bem galera, acontece que dentro da pilha 2, o elemento que deveria fornecer uma força eletromotriz ele vai acabar funcionando como um elemento de força contra-eletromotriz, ou seja, o gerador vai operar como um receptor. Então, ao invés de produzir uma força eletromotriz, ele vai consumir a DDP que ele deveria produzir. Tá? Então, nós temos, começando da sua esquerda, um elemento que continua operando como gerador dentro da pilha 1, só que dentro da pilha 2, o elemento em verde agora passa a funcionar como receptor e dentro da pilha 3, que está ligado de forma correta, o elemento gerador. Nós temos as resistências internas R e nós temos a resistência da lâmpada indicada pelo L maiúsculo. Tudo deve estar conectado em série. Tá? E como a gente vai calcular a corrente Isão pedida pelo item A? A gente pode simplesmente recorrer a uma das consequências da lei de Ampère, no qual a corrente de um circuito fechadinho é igual à soma de todas as forças eletromotrizes menos todas as forças contra-eletromotrizes, ou seja, somatória, e essa subtração é dividida pela resistência equivalente do circuito. Então, primeiramente, para ficar mais organizado aí, eu vou calcular primeiramente a resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser igual. Como todos os resistores estão em série, basta somá-los, mas vamos fazer uma malandragem aí. Nós temos 3 resistores iguais, de resistência igual a 2/3, e essa multiplicação vai se somar com a resistência da lâmpada, de acordo com o enunciado, é de 3 ohms. A continha está simples aí, posso cortar esse 3 de cima com de baixo, 2 mais 3 dá 5. Então a resistência total, ou seja, equivalente do circuito, é de apenas 5 ohms. Logo, para a gente determinar a corrente total do circuito na situação indicada pelo item A, vou pegar a somatória das forças eletromotrizes. Voltando à figura, nós temos, deixa eu destacar para você, um gerador à sua esquerda e um gerador à sua direita. Cada um produz 1,5 V, portanto, no total, eles estão produzindo 3. Nós temos agora, dentro da pilha 2, um elemento que passa a funcionar como um receptor, portanto, temos 1,5 V como força contra-eletromotriz, e tudo isso dividido pela resistência equivalente, calculada como 5 ohms agora há pouco. A continha aí está super simples, 1,5 dividido por 5
E, portanto, a corrente Isão pedida pelo item A é igual a 0,3 A. Bem, galera, voltando agora à pergunta do item B. Qual a potência Pzão em watts dissipada pela lâmpada com a pilha 2 invertida como na figura? Bem, galera, já que descobrimos no item A qual a corrente que passa por todos os elementos dentro da lâmpada, inclusive dentro da lanterna, aliás, e principalmente pela lâmpada de resistência L, eu posso recorrer à equação que nos dá de forma bem direta a potência dissipada, que é essa daqui. Potência dissipada, Pzão, de acordo com o enunciado, é igual a resistência vezes a corrente que atravessa esse elemento ao quadrado. Fechou? Só toma cuidado na substituição. Caso você vá fazer um vestibular escrito, use a mesma letrinha dada pelo enunciado. É lão, certo? Então ficamos com uma potência dissipada, que ele chamou só de Pzão, de 3 ohms vezes 0,3 ao quadrado. 0,3 ao quadrado é 0,09 vezes 3. Isso nos dá uma potência de 0,27 watt. Quase invadi o meu cantinho aqui. Agora o item C vai dar um pouco mais de trabalho, porque olha só, ele nos pede a razão chamada F1 entre P por P0, entre a potência, portanto, Pzão dissipada pela lâmpada com a pilha 2 invertida, e a potência P0 que seria dissipada se todas as pilhas estivessem posicionadas corretamente. Então, galera, a história mudou totalmente. As 3 pilhas estão corretamente conectadas, logo o circuito que eu desenhei aí vai ser alterado. E ele acaba ficando assim. Bem, galera, agora nós temos 3 elementos que funcionam de fato como geradores. As resistências internas R e a resistência da lampadinha é lão. Tudo bem? Então vamos achar a nova corrente nesse item C. A nova corrente vai ser também obtida pela lei de Ampère, ou seja, vou somar todas as forças eletromotrizes. No caso, temos 3 vezes 1,5, portanto, 4,5. Não temos nenhuma força contra a eletromotriz. Tudo isso vai ser dividido pela resistência equivalente do circuito, que não mudou, né? Continua sendo 5. Logo, a nova corrente nessa nova situação vai ser igual a 0,9 A. Só para ficar mais coerente com o enunciado, já que ele chamou a nova potência de P0, eu vou chamar a nova corrente de I0. Tudo bem? Bem, galera, aí vamos então determinar a razão que ele nos pediu. Eu chamo essa razão de F, que é igual, vamos lá conferir, a potência do item B pela potência que seria dissipada se as 3 lâmpadas estivessem conectadas corretamente, se as 3 pilhas, perdão. Então ficamos com P sobre P0. Aí você pode usar a seguinte malandragem. Você vai substituir cada potência pela fórmula, né, que dá o seu valor, ou seja, a resistência da lâmpada L vezes a corrente que a atravessa ao quadrado. Isso facilita a conta, porque agora eu posso cancelar a resistência L da lâmpada, e aí a razão F pedida, na verdade, é uma razão entre os quadrados das correntes. Então ficamos com, olha lá, a corrente original 0,3 ao quadrado sobre a nova corrente 0,9 ao quadrado. Fazendo as continhas, isso vai nos dar uma razão igual a 1 sobre 9. Tá aí a resposta final do item C. Vamos agora para a questão de número 3 e a última dessa listinha. Até mais, tchau, tchau.